Sua amada igreja, a paz do Senhor, boa noite, paz e graça. Glória a Deus. Me chamo Cecília. E nessa noite eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Em Mateus 14. O Senhor vem falando comigo há algumas semanas através dessa palavra, que ela carrega um testemunho de 15 anos atrás. Eu nunca dei lugar nenhum, porque o Senhor me respondeu há 3 semanas atrás. Glória a Deus. Mateus 14, a partir do 22, diz assim: E logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte e foi orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. E na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos os viram andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E ele, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem. Glória a Deus. Só até aqui. Vamos agora lá para João. A gente viu a travessia do mar sob visão de Mateus. E agora eu quero que você abra lá em João. João 6. O Senhor é bom. João 6, a partir do 15, que diz assim: E sabendo, pois, Jesus que estava por vir, com intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao descampar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco, passaram para o outro lado. Vocês lembram que lá em Mateus, Jesus manda os discípulos pegarem o barco e ir para outra margem. Mas porque ele sabia, porque João detalhou com mais a precisão, por que ele mandou isso com os discípulos? Ele sabia que não era chegada a hora. Em João 6, no comecinho, fala sobre a multiplicação do pães. E aquela multidão que viu aquele milagre com 5 peixinhos, né? Não, 5 peixinhos, 2 pãezinhos, alimentou 5.000 pessoas. E ali aquela multidão estava querendo proclamar Jesus rei. Mas não era ainda o momento esperado. Jesus se retirou, mandou os seus discípulos pegar o barco e ir para Cafarnaum. Jesus é o que está no nosso futuro. Amém. Ele sabe o que vai acontecer com você. Amém. E ele sabia o que ia acontecer com aqueles discípulos. E mesmo assim, ele mandou aqueles discípulos pegar o barco e ir. E ele se despediu da multidão e foi para o monte orar. Então, ele conseguiu dispersar a multidão para aquilo que eles estavam querendo, porque ainda não era chegado o momento. Não era chegado o momento de ser proclamado rei. Ele tinha umas coisas ainda para fazer. E aí eu quero que a gente volte lá para Mateus. Mateus não contou esse detalhe. Por que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco? Porque aquela multidão queria proclamar o rei. E tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Sim. Ele manda nós ir para alguma situação. Ele nos tira daquela situação porque não é preparado o momento, não tem maturidade, não tem espiritualidade para estar naquele momento, para viver aquele momento. Então, ele pega você e manda você para uma outra situação. E aí você, mas Jesus mandou aquele povo entrar no barco e ir
para outro lado, sabendo que tinha uma tempestade, um vento ao contrário, sabia. Lá o Senhor queria mostrar algo para aqueles discípulos. Glória a Deus. Tanto que isso era em torno mais ou menos do final da tarde, e quando o Senhor foi orar e desceu, e era a 4ª vigília da noite, já era depois das 3 horas da manhã. Então já tinha corrido muito tempo. O barco já estava mais ou menos a uns de 4 a 5 quilômetros da costa, a mar adentro. E Jesus foi ter com ele. Gente, acontece tanta coisa em 4, 5 quilômetros dentro de um barco, para o Senhor ter com eles. Acontece tanta coisa, pode acontecer tanta coisa. E aí é onde entra o testemunho que eu quero te falar. Há 15 anos atrás, eu tinha uma casa. Não sei por que eu vou contar, mas o Senhor tocou e aí eu vou falar, porque Ele tem propósito em tudo. Amém. E aí nós tínhamos uma casa e tínhamos um caminhão. Meu marido era caminhoneiro e o caminhão estava com muita dívida, o banco já ia tomar o caminhão. E aí eu conversei com ele, falei, vamos orar ao Senhor. Se aparecer um comprador, a gente vende a casa, mas a gente não vai pôr placa. E a casa era de fundo. Oramos, coloquei minha mãe para orar também, vamos todo mundo orar, a família inteira orar, porque eu ia para o aluguel. Até então, depois que pagasse o caminhão, porque não ia quitar o caminhão, ia pagar as prestações atrasadas e depois que acabasse de quitar o caminhão, financiava, refinanciava o caminhão novamente e comprava a casa. Esse era o propósito. E nós oramos ao Senhor. E a palavra que o Senhor Deus foi Marcos 4, que fala que quando Jesus está no barco, dormindo, ele estava no barco dormindo. E foi essa palavra para minha mãe, essa palavra se confirmou no nosso coração. Então eu falei, então Deus confirmou, Deus está no barco. Deus está no barco. Glória. E é muito interessante porque os barcos vão passar por uma tempestade. Só que a gente não foca na tempestade, só fala que Jesus está no barco. E aí o barco, então vamos aguardar o Senhor. E aconteceu da forma que nós oramos, do que nós falamos. Chegou uma pessoa na porta de casa e perguntou assim, você sabe de alguma casa para vender por aqui? A gente falou, nossa. Bom, resumindo, vendeu-se a casa, nós estávamos no aluguel. Passou mais ou menos 3 meses, não tinha mais casa, não tinha mais caminhão, não tinha mais nada. O caminhão tinha dívida, quitou as atrasadas, fundiu o motor. Era um valor muito caro. Pessoas vieram, disse que ia ajudar. Não, eu vou ajudar a fazer o motor, vocês vão pagando aos poucos. Mas eu quero que vocês façam o caminhão para o meu nome. E aí meu marido fez isso. E aí quando chegou um belo dia, ele falou, o caminhão está no meu nome, é meu, você não tem mais nada. E quando foi nessa situação de passar o caminhão, eu acho assim, quando a pessoa quer ajudar, ela vai lá e faz. Não pega como o bem, né? Não, só faço se eu passar com o meu nome. Eu falei, olha, seja vigilante. Mas amém. Aí ele falou, o caminhão está no meu nome, é meu e agora acabou. Eu olhei para ele, saímos daquela situação. Fui para casa, chorei. E falei, pronto, o leite derramou, agora eu vou enxugar as lágrimas e bora para frente. E essa era a minha oração agora. Senhor, não deixa eu passar vergonha, porque também não tinha mais emprego. De o dono da casa pedir a casa, ser despejado, morria de medo disso. E aí o tempo passou. Deus se manifestou, levou a gente para São José dos Campos, trouxe São José dos Campos, a Praia Grande, e nós pagando aluguel. E quando chegou em 2015, mas você não perguntou para o Senhor? Eu falei, não perguntei. Eu não perguntei para o Senhor. Eu tinha algo no meu coração, eu falei, mas tipo assim, Ele falou que estava no barco, e Ele está no meu barco. E eu vi tanta coisa nesses 2 anos que você tinha casa e você comeu a casa, era assim que o povo falava, os mais próximos. Mas eu tinha orado, tinha um monte de gente orado, Deus não ia se enganar, nem a gente ia se enganar. Mas o vento piorou, né? A situação estava ruim, que antes era só perder um caminhão, agora estava sem teto, com 2 crianças, negócio bem mais pior. Mas Jesus estava no barco. Glória a Deus. E graças a Deus, durante 15 anos, nunca chegou o dia de alguém chegar e falar, olha, sai da minha casa porque está sendo despejado. Deus nos guardou, não faltou. Glória a Deus. Não faltou. E aí quando foi há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, o meu tio faleceu. Vamos voltar mais. Em 2017, eu conheci um povo aí da fé,
uma visão de fé, que por isso falei, e aí eu fiz um curso, e fiz mais curso, e foi pegando essa visão de falar, e eu já falei sobre isso, que eu fiz um painel de oração, e eu tinha ouvido falar sobre Marcos Nascimento, que um dia ele tinha orado e tinha ganhado uma casa. Eu falei, se ele ganhou, eu também vou ganhar. E aí eu coloquei no painel de oração, uma casa própria, sem prestação. Tem um monte de casa disponível aí. Eu não sei, mas tem. Aí eu comecei a prestar atenção nas propagandas da IP, que dava 1 milhão, que dava uma casa, aquele negócio todo. Tem um monte de casa disponível. E eu comecei a orar, obrigado, Pai, primeiro eu pedi. Senhor, eu quero uma dessas casas que estão disponíveis aí. Tem casa disponível sem prestação, tem casa disponível aí sem dívida, e o Senhor é poderoso infinitamente mais para dar. Se deu para eles, pode dar para mim também. Se eles estão em outras condições, me coloque nas condições que eles estão para eu receber. Mas não sabe, Deus sabe todas as coisas, né? Porque fiel é Ele é fiel. Glória a Deus. E aí quando se passou o tempo, começamos a declarar, eu comecei a declarar. E isso era loucura, isso é loucura. As pessoas mais vão falar, meu Deus, você está ficando louca. Era isso que eu ouvia. Mas eu não parava na minha loucura. E eu agradeci ao Senhor. Obrigado, Pai, porque já chegou a casa. Obrigado, Pai, porque já chegou a casa e chegou um monte de outras coisas. Junto com essa minha oração, com essa minha fé. E aí quando passou o tempo, meu tio faleceu. Minha tia saiu da casa e nunca mais voltou. E lá se ficou uma casa vazia. Eu antes morava numa casa de fundos, meu tio não tem herdeiros, de fundo, pequenininha, com um monte de gente junto no quintal. Mas era minha casa. Ninguém podia chegar lá e falar, sai que ela é minha. Quantas vezes, mesmo pagando aluguel um dia, pessoas nos tiraram da casa? Era deles, eles podiam fazer o que quisessem, né? E aí quando foi em 2000, uns aninhos atrás, meu tio faleceu. E aí a casa ficou lá vazia, e eu conversando com a minha tia. Falei, tia, o que você vai fazer com a casa? Ah, nada, não sei, não quero mais voltar lá. Falei, tia, tem certeza disso? Ela falou, tem, tia, sua casa. Ela falou, não quero mais voltar lá. Acho que minha tia ficou com medo da casa. E aí, minha tia tem algum déficit mental, e acho que ela ficou com muito medo, e não quis mais voltar. Falei, então tá bom, e se eu for morar lá, ela vai morar comigo? Ela falou, vou. Falei, então tá bom. Daqui a pouco minha tia falou que não ia mais morar na casa. E eu também falei, não vou mais também. Pronto, parou. Não vou mais morar e tal. E tá bom. E a vida continuou pagando aluguel, continuou pagando na Praia Grande e tal. Quando foi em novembro, o dono da casa pediu a casa. Falou, eu quero a casa. Falei, oi? Falou, eu quero a casa. Aí fomos procurar a casa de aluguel. Um valor assim, bem salgado, perto do preço que a gente pagava. Meu marido falou, eu não vou pagar casa de aluguel, sendo que tem uma casa vazia, fechada lá, destruída. Acabando, eu fui falar com a minha tia de novo. Falei, tia, então acho que eu vou morar lá na sua casa. A senhora não quer? Eu falei, não, filha, a casa é sua. Vai pra lá, faz o que você quiser com a casa, porque a casa é sua, eu não quero mais morar lá. Blá, blá, blá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mãe, eu vou vir morar aqui, mas minha tia tem uma pastora alemã e eu não tenho medo dessa cachorra, tem mais 2 e tal, uma novela. Minha mãe falou assim, não, pode ir, dá um jeito lá da cachorra, tô tentando dar a cachorra, mas pode ir. Bom, resumindo, minha mãe hoje vira e fala que minha tia não vai mais morar na casa, porque ela vai morar. A casa hoje é nossa. Glória a Deus. Uma casa de 160 metros quadrados, não é fundos, não enche. Então assim, Deus fez infinitamente mais do que eu imaginava. Porque hoje eu passo lá onde eu morava, não menosprezando, mas a casa continua de fundos. E aí tem mais gente no quintal, com mais crianças que nasceram nesses 15 anos, com muito mais gente. E o Senhor hoje me colocou no lugar sozinha. Graças a Deus. É isso que Deus faz. Eu quero te dizer que no meio do vento, às vezes a gente acha que é o nosso fim, mas Deus vai manifestar a glória dele. Glória a Deus. Porque lá em Marcos, quando ele falava que estava dormindo e quando ele acordou, ele falou assim, aquieta-te o vento te aquietou-se e fez grande bonança. E a gente fica esperando, sem murmurar, sem perguntar o pra quê. Eu nem gostava de pensar nessa situação. Porque assim, a gente orou. E o negócio naufragou. A verdade foi bem esse. E aí, com o passar do tempo, Deus nos honrou. Fruto de uma oração de 15 anos atrás. De repente você acha que Deus não ouviu, que Ele já esqueceu aquilo que Ele te prometeu. Ele falou que estava no barco com a gente. E no barco passamos. E hoje, graças a Deus,
Hoje não pode chegar mais alguém e falar, sai daquela casa que a casa é minha. E nisso, quando Jesus falou para aqueles homens, falou assim, por que vocês são tão tímidos de fé? A gente não entende, né? A gente não entende às vezes porque o Senhor está falando com a gente e a gente é tão tímido de fé. Naquele momento, há 15 anos atrás, eu não sabia orar como eu comecei a orar depois de 2017. Mas aí, Deus nos leva ao nível, assim Ele fez. Com aqueles discípulos, tirou Ele daquela multidão, porque eu tenho certeza que os discípulos tivessem ouvido aquela multidão, Ele também ia competir. Não, Senhor, deixa de te honrar, deixa de reconhecer que o Senhor é rei, porque nós ia fazer isso mesmo. Não ia falar assim, não, Senhor, é melhor você ir para o monte orar mesmo. Não, deixa, Senhor, eles estão te reconhecendo. Eles iam pôr Marlene. Não, mas o Senhor tirou eles daquela situação, que queria continuar a manifestar agora, porque nós nunca estamos sozinhos. E é muito interessante quando nós falamos de viver de milagres. Eu quero viver de milagres. Mas quando Deus te coloca numa situação para você viver um milagre, você não quer estar naquela situação. Porque o milagre só acontece quando nós não podemos fazer. E fora nesse meio tempo, nós tentamos passar um monte de ficha e nada acontecia. Não passava, não aprovava. Sempre era alguma coisa. Mas aí o Senhor preparou, porque Ele tinha ouvido a minha oração. E Ele quis honrar a fé. O nome dele tinha que ser glorificado. Glória a Deus. O Senhor honrou a oração. O Senhor estava no meu barco. Você não sei o que você tem orado. De repente você pode olhar para uma situação e falar, olha, o negócio ficou feio, né? Não se preocupa não. Porque o vento vai se acalmar. Amém. A tempestade vai se acalmar. Amém. Desde quando você não tira os olhos do foco. Sim. Os olhos do foco. E aí, eu entro em outro testemunho, sem sair da palavra, voltando lá para Mateus 14. Que esse eu falei, eu não vou contar mais. Mas o Senhor falou, conta. Gente, a minha vida, a nossa vida, é a nuvem de testemunha que vive ao nosso redor. Nós somos um milagre vivo dele. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Aleluia. Claro, com defeito, Cristo é perfeito. Mas até chegar o grande dia, Ele vai ali, ó, moldando. Amém. Mais. Sim. Porque hoje, quando alguém olhar para a minha cicatriz, de que um dia eu perdi uma casa, de que um dia eu já fui humilhado, eu falo, mas você vai estar vendo a marca. Mas o Senhor me honrou. Aleluia. Não porque eu mereci, não, mas porque Ele é fiel. Aleluia. Ele honra pela palavra dele. E Ele honrou pela palavra dele, Ele honrou pelas orações dele. Quando eu vi esses dias, as mesmas palavras que falou um dia lá pra mim atrás, que eu fiz uma burrice e falou, você ganhou na loteria. Glória a Deus. Assim, é Deus que faz essas coisas. E aí o que acontece? Nós estávamos hoje orando e clamando ao Senhor, agradecendo a Ele. E aí quando é um belo dia, eu estava trabalhando, Rita me liga e chorando. Mãe, roubaram a minha moto. E aí eu falei, para de chorar. Aí a menina, não, você vai chorar. Não, porque a gente manda parar de chorar, né? Eu sou assim, para de chorar. Ela falou, não mãe, e chorando, e eu tava cortando o cabelo e fiquei sem saber para onde ir, o que fazer. Isso eu falei, tô indo te buscar. Quando eu saí da porta do salão, que eu piquei o carro na rua, a moto desceu por mim. Aí o que aconteceu? O que a gente faz? Engata ré, faz qualquer coisa e vira para trás, né? Porque pisca alerta, de freio de mão, fica nervosa, grita na rua e aí vira atrás. Aí tinha pessoas no salão comigo e falou, eu vou com você. E aí nós descemos, fomos atrás da moto. É óbvio que perdeu a moto de visão, porque um carro perto de uma moto e eu toda nervosa, pior ainda, né? E fomos atrás da moto. E quando eu olho, eu falei, perdi a moto, vamos voltar. Aí minha amiga falou assim, não, vamos descer até ali a comunidade. E quando a gente desceu a comunidade, eu parei, olhei onde estava, ela conversando com uma pessoa muito influente naquele sistema. E aí eu falei, eu estou fazendo o que aqui? Não tinha ninguém na rua, mas eu olhei para dentro de mim, dentro daquela situação, e falei, eu estou fazendo o que aqui? Isso eu liguei pro meu marido, e meu marido daqui a pouco ficou nervoso. Aí eu já tinha falado para ela pegar o Uber e ir pro salão, e nós voltamos pro salão. E aí a mulher estava com a minha cabeça cortada, minha outra cabeça com cortado o cabelo, gente, para explicar. E aí eu pedi graça ao Senhor, porque eu estava tremendo. Coitada dela, ela foi muito corajosa, né? Porque
dar o resto para eu cortar. Diz que ela falou assim, e agora, como é que eu faço? Mas bom, e aí o Senhor deu graça, eu continuei. Bom, e resumindo, a noite se passou, aí postou, um monte de gente prontificou a nos ajudar. E aí a gente chegou a hora de nós ir para casa, nós fomos para casa. E ficou um silêncio dentro do carro. Entramos em casa no silêncio. E algo tocava no meu coração. E eu pedi ao Senhor que tirasse o sono deste rei em favor dela. Uma moto pagada com muito suor, com muito sacrifício, com muita chuva, porque ela fez um consórcio e pagou a moto. E foi muito difícil. E aí, quando nós fomos tomar café de manhã, aquele silêncio de novo, nem tempo da bom dia, então tomamos café da manhã junta. E aí eu falei, então vamos tirar uma palavra? Ela falou, vamos. Aí a gente orou, e quando tirou a palavra, o Senhor falou. E aí deu vontade de chorar. Porque em meio à aflição, em meio ao calor, a gente às vezes fazemos indo ou permitindo pessoas, porque pessoas ligaram, pessoas pediram foto. Eu não estava, mas eu permiti. Quando eu passei a foto, quando dava a placa da foto, e eu estava pedindo ajuda a um sistema que estava me causando dor, a um sistema do mundo das trevas que veio para roubar, matar e destruir. Eu estava esperando ajuda, e ainda tinha que pagar a recompensa, se achava. E o Senhor falou muito sério com a gente. Muito sério. Isaías 31 fala assim, ai daqueles, foi a palavra que o Senhor deu. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro. E estigam e confiam em carros, porque são muitos fortes. E não se atenta para o Santo de Israel. E nem busca o Senhor. Eu olhei para ela e deu vontade de chorar. Falei, a gente fez errado. Às vezes a gente faz coisas, em Provérbios 14 fala assim, há caminho do homem que parece direito. Porque a gente viu a moto indo para lá. Então, se outras pessoas tinham conhecimento para te ajudar, você vai querer ajuda diretamente. Mas não é isso. Isso parece ser correto, mas não está correto. E quando chegou essa realidade da palavra, nós estávamos na mesa. Porque fala que é um caminho que acaba em morte. E aí nós estávamos na mesa, baixamos a cabeça, pedimos perdão ao Senhor. Falei, nós fizemos errado, vamos orar. Jesus, quando ele orou por aquele povo, pediu perdão a eles, por eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E foi da mesma forma a nossa oração de perdão. Pedindo perdão ao Senhor porque nós fizemos mal. Pedimos ao Senhor, parecia ser bem. Pedimos perdão ao Senhor por todas as pessoas que tentaram nos ajudar. E pedimos ao Senhor que parasse com tudo. Falamos, Rita, eu sei que você tem um versículo chave no seu coração, o choro dura uma noite, a alegria vem para amanhecer. Mas o Senhor falou que nós fizemos errado. Então se essa moto aparecer, ele é Deus. Se ela não aparecer, ele continua sendo Deus. E da mesma forma que ele fez a primeira vez, ele vai fazer de novo. Vai te dar condições, alguém vai te abençoar. O milagre vai acontecer. Amém. Mas a gente não vai mais fazer nada. E quando você for na hora do seu almoço, você vai fazer o BO. E acabou. E foi isso. Então assim, às vezes a gente faz coisas que aos nossos olhos parece ser correto. Mas não é correto. O correto é esperar no Senhor. Ah, mas irmão, você nunca viveu isso. Eu já vivi. Eu já estacionei um carro que não era meu num lugar e quando eu voltei não estava mais lá. Eu já peguei o meu carro, fui levar uma cliente na casa dela, me envolvi num acidente. Quando chegou em cima da expressa que a polícia veio fazer o BO, o carro estava com busca e apreensão, não tinha o dono e saí de lá a pé. Então, às vezes, no calor, porque você já passou por tantas e fora da casa. Isso vira um conjunto de emoções, um conjunto de medo que nos tiram do foco. Mas a gente tem que confiar. Aleluia. A gente não é movido por sentimento, a nossa fé tem que estar focada em Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. Porque o vento estava alto, eles estavam com medo,
Jesus estava vindo até ele. E quando ele viu Jesus, ele falou o que de Jesus? Posso ir até o Senhor? Foi ele que falou, posso ir até o Senhor? E aí Jesus falou, vem. O vento estava lá, amado. Mas na hora que ele estava focando para Jesus, ele não tinha visto o tamanho do medo, da diversidade que está ao redor. Porque você vai caminhar sobre a palavra. Não é sobre a opinião do povo, nem sobre os seus sentimentos. Glória a Deus. E naquele momento foi sentimento de medo que a gente se envolveu. Por medo de perder. Só que nós servimos um Deus rico, que é lá no céu as ruas de ouro, que é dono do ouro e da prata, que fez e já fez infinitamente mais. E no dia quando eu testemunho aqui, quando nós saímos a pé daquela situação, foi ano novo, que saímos a pé de lá, e aí eu ouvi uma profeta falou assim, Deus vai te dar um carro zero. Eu falei, tô igual Sara, ri. Meu Deus, só vou olhar para a minha situação naquele momento. Como imaginar? E o Senhor em 2019 me deu o carro do ano. Glória a Deus. E Ele fez. E Ele fez infinitamente mais. Então assim, tinha tantas adversidades, tantas provações, tantas cicatrizes e todas saradas. Graças a Deus. E não é diferente com a minha e com a sua vida. Mas a gente não pode tirar o foco do alvo. Aleluia. Quando Pedro olhou Jesus, ele quis ir ter com ele. E o Senhor falou, vem que eu vou manifestar o meu poder, a minha glória. Você vai caminhar firmada na palavra. Aleluia. Porque o vento, como falou, o vento já estava lá. E Pedro começou a olhar para o vento. Tão desapercebido que quando ele afundou, o Senhor estava do lado dele, pegou na mão dele e falou para ele porque ele estava olhando, para ele ter fé, não foi isso? E aí o que acontece? Ainda chamou ele de homem de pequena fé. Não é porque ele não tinha fé. O Senhor está falando que aquele homem de pequena fé, que naquele momento, que mesmo ele já estava no meio do vento, no meio da madrugada, ele estava lá. E quando ele foi viver um milagre, ele afundou, porque ele continuou, olhou para as circunstâncias que não era nova. Jesus. Já era conhecido o vento. E ele, gente, ele era pescador. Então as tempestades, quantas vezes já deve ter assolado o barco dele, já deve ter vindo e não naufragou. E aí quando ele foi caminhar, ele olhou para aquilo que não era novo. Sabendo quem era Jesus, que já tinha passado por uma multiplicação de pães, visto 5.000 pessoas sendo alimentadas e foram os outros milagres. Muitas das vezes, em meio à circunstância, o medo de tirar nossa visão do alvo. Então assim, não pare para olhar. Aleluia. Glória a Deus. Não pare para olhar para o lado. Agora, você não pode aceitar. Se colocar no posicionamento de fé. E para resumir da moto, a amiga da Rita, que foi levar a filha dela na escola, quando voltou, viu a moto abandonada numa calçada na rua de trás da casa dela. Glória. O Senhor ainda agiu de misericórdia, porque não foi ninguém do sistema. Eles abandonaram. Aleluia, Jesus. E para a Obrigada, glória do Deus. Senhor, a moto veio intacta. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Assim, Deus ainda agiu de misericórdia. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Porque eu estou passando, não por nada. É porque o Senhor ouviu. Quando a gente ora, quando a gente se arrepende, quando o negócio dói, gente, diante dos céus. Quando eu vi aquela palavra, eu falei, ó fim. Eu falei, pronto, a gente errou, acabou. Mas Deus não é carrasco somos nós. Verdade. Porque ele olha pra mim e fala que tem pensamento de paz. Ele olha pra mim e fala assim, e olhou pra mim lá atrás, quando eu não valia nada, quando ninguém me queria, só ele, foi lá, me juntou para meus cabelos duros e falou, vão morar comigo na eternidade. Aleluia. E foi assim contigo também. Você não tem que esquecer de onde ele te tirou, de onde ele tem te livrado, de onde ele tem te guardado e aonde ele vai te levar. Não é por causa disso, agora que meu cabelo com progressiva, não. Ele vai me levar porque ele me ama, o amor dele, ele quer a palavra dele. E todos os dias é um tratado, amado. Sim, Jesus. E é um tratado. Porque quando vier uma outra situação, quando tiver uma pessoa que vai falando, agora eu vou morar. Tá entendendo? Glória a Deus. É isso que Deus nos ensina. Na hora da aflição, Ele vai te ensinar. Não tenha medo. O Senhor é Mas, bom. Jesus.
aquilo que parece correto, o jeitinho, não é o jeitinho, É é o correto. Depois eu agradeci todo mundo que tentou me ajudar, que não tinha sabedoria, como eu também não tinha. Aos meus olhos, por causa do medo, parecia ser correto. E quando o Senhor falou que não era correto, eu falei, ai meu Deus. E parei e analisei a verdade, mas na hora da pressão, às vezes a gente quer dar um jeitinho, mas não é. O jeitinho tem que ser do céu. Sim. O jeito correto. Aleluia. O jeito onde o nome do Senhor é glorificado. Sim. E vai ser assim na sua vida e na minha vida também. Porque nós temos vivido de milagre em milagre, todos os dias. Quantos? Nós estamos aqui, você está olhando para mim, ouvindo pregar, e nós não temos morrido na pandemia, é um milagre. É verdade, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a E Deus. fora outros, quantas pessoas teve mal súbito? No meu dia meu lado só via gente que tinha mal súbito. Falei, oi, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui meia, que me peça de morar, não sei consertar. Porque assim, todo dia é um conserto. Todo dia a gente tem que ler esse manual de instrução e consertar. Não tem tempo de ler a palavra. Ouça a ministração. Porque ela vai entrar. Ela vai entrar no seu coração. A palavra é como a espada. Você não pode deixar de se alimentar. Porque se você não se alimentar da palavra, você vai se alimentar do medo, do jeitinho, das coisas mundanas. Deus não tem isso para você. Porque assim, às vezes, quando a gente fica tão aflito e a gente tenta dar o nosso jeito. E aí o nosso jeito nunca dá certo. Nunca dá certo. Eu tenho certeza que vocês já fizeram tantas coisas achando que era correto e falaram assim, se eu soubesse que ia dar isso, eu não tinha feito isso. Tem que fazer o jeito de Deus, por mais que doa. Sim, meu Deus. Por mais que doa, o jeito de Deus. Por mais que muitas das vezes não tem explicação. Como foi a venda da casa, não tinha explicação. Porque se eu falasse para qualquer pessoa, igual eu falei, ninguém acreditaria. Ah, Deus se enganou, vocês não. Mas Deus queria nos, há 15 anos lá na frente. Se ele tivesse falado isso, eu falei, não, meu filho, espera aí, que daqui a 15 anos eu vou contar minha vitória. Mas não, nesses 15 anos o Senhor nos ensinou muito, que Ele é nosso provedor, que Ele é nosso cuidador. Me levou para São José, eu conheci pessoas maravilhosas lá do mundo cristão. O Senhor me ensinou muita coisa em São José dos Campos, me trouxe para Praia Grande, me apresentou o pastor Alain, foi a primeira pessoa que eu conheci cristã, que foi o pastor Alain. Então assim, eu sou muito grata ao Senhor. Já me socorreu várias vezes. Né, pastor? Então assim, eu sou muito grata por tudo aquilo que o Senhor fez eu passar no vento. Porque Ele estava no vento. Se Ele não estava no vento, Ele estava observando eu no vento. Amém. Eu não estava sozinha. Então, o vento que você está no seu serviço, na sua empresa, no seu casamento, na sua família, você não está só. Glória. O Senhor está no vento. Ele está te observar. E o seu barco não vai afundar, o seu barco não vai virar. Porque quando aqueles discípulos estavam lá, é outra passagem do barco, que eles foram para o barco e quando voltaram, Jesus estava lá na praia com peixe assado e pão. O teu milagre já está preparado em terra firme e seca. Então assim, peça ao Senhor o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer te contar, que milagre Ele quer fazer na sua vida. E para terminar, eu quero que você abra o Salmo 37. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Salmo 37. Perdão, não é o 37 não. É o Salmo 103. Porque no Salmo 37, 24, que estava marcado aqui, que fala assim, que um homem bom pode tropeçar. Quando a gente foi com a agonia do medo, a gente tropeça. Mas o tropeçar não é um cair. No 37, 24, e você lá no 103, fala assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Glória a Deus. Quando o Senhor trouxe a realidade que nós tínhamos tropeçado e levado um monte de gente a tropeçar junto conosco, o levantar foi o Senhor, porque nós não fica prostrado.
O Senhor nos traz uma realidade e nos leva à realidade que Ele quer. E no Salmo 103, que diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aquele é o salmista falando para a alma dele, trazendo a memória para a alma dele que tinha benefícios em Deus para a alma dele. Aí ele fala assim para a alma dele, que Ele, que é Deus, a quem perdoa todas as suas iniquidades, a quem sara todas as suas enfermidades, quem dá a cova redime a tua vida, a quem dá a cova que te livra da morte, redime a tua vida e te coroa com graça de misericórdia, quem te farta de bens na tua velhice e de sorte na tua mocidade e te renova como águia. Glória a Deus. Então assim, eu quero nessa noite Aleluia, Jesus. que você não pense assim, é o meu fim, tá tudo acabado. Não, isso é a voz da alma, dizendo que você não pode, mas eu fiz isso. O Senhor não, o Senhor além de todas as nossas iniquidades, porque Ele fala para nós que Ele tem promessa, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos restaura, é Ele que nos vai pôr de pé, é Ele que vai renovar nossas forças. Sim, meu Deus.